Muito boa tarde, aqui é o professor Velardes de Jiu-Jitsu, faixa dos 2 graus, aqui em Alto Araguaia, Mato Grosso, também acadêmico, sexto semestre de Educação Física. Vamos lá, hoje vai ser sobre artes marciais tradicionais versus artes marciais modernas. Esse tema aí, cara, tá bombando por causa da discussão do Mauro, né, que é um ex-agente penitenciário, como fala, popular conhecido como Ninja Mágico, e a treta com o canal Metamorfose MMA com o Claudião. Aí tem outros jogadores de Muay Thai e outros rapazes, outros youtubers, né, que entraram na treta. Mas eu não vou abordar nesse sentido aqui. Eu vou começar falando sobre eficácia, aplicabilidade e realidade de ambas as situações. Vamos lá, no início. Existe essa discussão, ela não é nova, né? Inclusive teve até um chinês que resolveu encher de porrada uns mestres de Tai Chi Chuan, Wing Chun, eu esqueci o nome dele agora, mas ele foi até sofreu um pouco de perseguição na China por estar confrontando o tradicionalismo. Shuai Jidong, acho que esse é o nome dele. Artes marciais tradicionais ainda são eficientes? Olha, isso eu dependo. O que eu vou dizer? Se você usar uma espada contra alguém desarmado, provavelmente vai ser eficiente. Um bastão contra alguém desarmado. Artes modernas com MMA, EBG, Muay Thai são superiores? Depende. O jiu-jitsu em si, né, o puramente esportivo, que você fica arrastando a bunda no chão, vai ser eficiente totalmente num tatame, né, feito para isso. Na rua, bom, talvez eu diga que não, porque existiam várias formas de violência, ela é caótica na rua, né. Muay Thai, boxe, ironicamente você pode dizer que elas podem não funcionar, porque no treino você vai estar com uma luva grande para facilitar a sua guarda, com a luva para quem não sabe é feita para proteger a mão de quem está batendo, não o rosto de quem está apanhando. Então com a luva você pode bater com o máximo de violência possível, sem quebrar a mão e machucar o rosto de quem está levando. Realmente importa o cenário? Sim, importa, que na rua vai ter armas, números variados, o terreno pode ser variado. Você está no tatame, por exemplo, ele é fofinho, ele tem atrito, ele te estabiliza. Agora, se for brigar numa roça, no meio de uma lama, de botina, talvez as coisas fiquem diferentes. Esse material aqui não é para atacar ninguém, é para abordar o tema. Vamos lá. Então, a arte marcial é inútil? Não, ela oferece coordenação motora, consciência corporal, disciplina mental, desenvolvimento postural, comunidade, identidade pessoal e tradições culturais. Exemplo, ninjutsu traz a arte dos ninjas, dos samurais, do Japão, o Wing Chun lá da China e assim tem outros. O problema real desse cenário é a falta de treino resistido, porque até no próprio jiu-jitsu você aprende de verdade quando você consegue desenrolar uma técnica quando seu inimigo está tentando te enforcar ou quebrar seu braço. Artes modernas, como o MMA, que não é uma arte, ele é a junção de 5 grandes estilos dominantes, que é o jiu-jitsu, muay thai, wrestling, eu diria o sambo, o judô está entrando agora, e o kickboxing. Tem vários representantes aí, sem precisar falar do Alex Poatan Pereira com kickboxing, o Anderson Silva, que tem várias artes marciais, inclusive o taekwondo, que ele é bem plástico nisso, mas ele tem um Muay Thai perfeito para MMA. Ganhou o título dele na base do clinch, do Muay Thai com joelhadas. Wrestling, como o Chael Sonnen, Daniel Cormier. No Jiu-Jitsu temos Demian Maia, Charles Oliveira do Bronx. No judô masculino não me recordo de algum nome forte, talvez Fedor Emelianenko, isso, o russo, que é o último imperador, dito por muitos como certamente o maior peso pesado da história e um dos maiores da história, ao lado de discutindo sobre John Jones, Anderson Silva e George St. Pierre, que são nomes sempre citados nos top 5 da maioria dos lutadores e dos críticos de MMA. As características desse esporte sparring constante, principalmente jiu-jitsu. Cara, em um semestre de jiu-jitsu, uma pessoa pode ter feito pelo menos, se ela faz, vamos fazer uma conta rápida, 3 treinos por semana, fazendo 3 sparrings por semana, 9, 36 vezes 6, 120, ela deve ter feito quase 150, como fala, sparrings durante 6 meses. O que é muito, né, comparado com, por exemplo, Muay Thai, boxe, que você não pode golpear os outros com toda a força, senão você vai sair lesionado em 6 meses, ao invés de você vai ganhar um grau de Muay Thai e uma conclusão na cabeça. Vamos lá.
ela tem uma adaptabilidade muito alta à regra, né? Igual eu sempre passo meus alunos de vez em quando, que existe a possibilidade de pegar pé, joelho, golpes traumáticos, né? Então, a cada 15 dias, 20 dias, a gente tem treinos com resistência, né? Bota uma pessoa para golpear, fazer um ground and pound, para ela entender como que funciona os possíveis cenários de violência. E a importância, porque a gente sempre está treinando queda toda semana. Inclusive hoje vai ter queda. Vamos lá. Princípio da especificidade, né? A MMA é diferente de outras lutas marciais separadas, porque ele tem em torno de 30 regras, salvo engano, diferente do UFC original, que tinha 3, que era nada de dedo no olho, dedo nas partes íntimas e morder. Era só 3 regras, depois passou a ter outras, né? Como, então quer dizer que podia golpear os testículos do adversário? Sim. Puxar cabelo, usar roupa como arma, em vários sentidos, né? Esse UFC original ele é muito mais próximo da briga de rua do que o atual que nós temos hoje, sob o formato de regras, né? Vamos lá. Vou falar aqui sobre a situação do porquê que o Claudão não lutaria com o Ninja Mágico, aliás, não lutaria com o Claudão, porque provavelmente ele vai perder essa luta. Isso é nítido, porque ele está, do princípio da especificidade, ele está entrando num cenário que ele não conhece, que ele não pratica, eles têm regras diferentes do cenário que ele luta. Ele é mais leve, talvez seja 20 a 30 quilos mais leve. Não sei se ele é mais baixo em estatura, questão de envergadura, nunca comparei para eu pensar nisso. Mas os dois são velhos, só que o Aura tem 50 anos, né? Então, nesse cenário ainda ele é mais velho e, de novo, está lutando num ambiente que ele não conhece, ele não pode utilizar armas. E vamos lá. Idade, peso, já falei. Outra coisa, né? O ego também, não tem porquê ele lutar, provavelmente vai ser uma bolsa pequena, onde ele corre risco de apanhar. Isso prova alguma coisa? Provavelmente nada, né? Mas virar chacota no meio marcial. Entendeu? Então é um alto risco com baixa recompensa. E mesmo que ele venha a ganhar, não quer dizer nada, né? Ele ganhou, beleza. Vai ter alguém que vai bater palmas para ele, e no dia seguinte a vida continua. A conclusão minha: artes marciais tradicionais têm seu valor. Ela ajuda crianças que sofrem bullying a ter autoconfiança, tal qual as artes marciais ditas modernas, né? Tem contexto, tem especificidade, só que eu falo assim, ela tem que ter treino com resistência. Eu diria isso aí. Beleza, né? As artes marciais tradicionais precisam de contexto, né? Quer dizer o quê? No século passado, retrasado, não lembro qual é a data, no Japão você podia andar com uma espada na cintura. Na França você podia andar com uma garrucha e com uma espada na cintura, né? Então, o contexto de época funciona. O que funcionava no passado, muito provavelmente não vai funcionar hoje, que dificilmente a pessoa anda armada. Como fala, tem que ter treino com resistência, tem que ter condicionamento físico. Não é que existe um campeão de UFC em cada esquina. Na verdade, é só um tiozinho que bebe uma cerveja, uma pancinha, né, que tem na esquina. Artes marciais não são difundidas quanto as pessoas acham que é. Tem mais espectadores, né? Até porque violência é bom quando não é com ela, né? Então tem muito mais espectadores do que praticantes de fato. E condicionamento físico, né? Que eu já falei, né? Você tem que ter o básico para você conseguir se defender, né? Ou em último cenário, até correr de uma pessoa. Você tem que ter esse condicionamento físico. E eu acho que outro problema de arte marcial tradicional, pega o Aikido, por exemplo, que não tem golpes traumáticos, segue aquilo que o Mike Tyson fala, né? Todo mundo tem um plano até tomar um soco na boca. Então, às vezes, esse cara pode ser um mestre de conhecimento do Aikido, mas como ele não tem teste de pressão ou cenários de teste de pressão real, ele, como fala, fica com medo, o fator psicológico conta, tem um vídeo que eu falo sobre isso, e aí ele vem a definhar cada vez mais, recebendo mais golpes, e não conseguir executar a técnica dele. Então esse vídeo aqui ele conclui sem ego, sem ataque, né? Ele fala que eu conheço que as artes marciais tradicionais têm seu valor, eu não subestimaria um cara desses, né? Ele daria o melhor para tentar dominar ele, ainda mais sabendo que ele tem algum tipo de técnica, mas ele precisa de sparring e treino resistido e condicionamento físico para ter alguma validade real num cenário de aplicação urbana, de violência urbana.
Os.